Esdras, capítulo 8, o verso 21, lemos assim: Ali, junto ao canal de Ava, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Imagino que um verso como esse poderia ser usado às vésperas das suas viagens e das suas mudanças. Imagino que um verso como esse, para o César e a Clarice, que estão deixando Dallas nos próximos dias, pode também servir de muito estímulo, e que essa oração que foi feita aqui seja a oração de vocês e a nossa oração em circunstâncias semelhantes. Eu queria dizer a você de um episódio interessante quando este verso foi utilizado. Alguns podem estar familiarizados com essa imagem que eu projeto aí, é a ilustração do sermão do pastor, do reverendo John Robinson, século 17. Essa é uma representação de um artista, quando o pastor, o reverendo, pregou um sermão e se utilizou deste verso 21 do capítulo 8 do livro de Esdras. Essas pessoas que estavam à borda deste navio, alvos do sermão do pastor Robinson, eles tinham uma intenção, uma ideia, um desejo, uma esperança de uma vida diferente, de uma vida melhor. Muito apropriado, inclusive, para o mês de novembro, o mês do Dia de Ação de Graças. No final deste mês de novembro, muitos de nós estaremos reunidos com familiares em torno de uma mesa, reproduzindo uma cerimônia cultural aqui, especialmente desse país, que se reporta ao evento histórico passado da migração de algumas pessoas da Europa para os Estados Unidos, o Novo Mundo. Essas pessoas queriam uma espécie de refúgio, buscando liberdade e prosperidade, princípios basilares da nação americana. A questão é que parte destes colonizadores, chamados de pais pioneiros, eles faziam parte de um movimento religioso e eram conhecidos como os puritanos, um pessoal que, saindo da igreja, especialmente da igreja anglicana, da igreja protestante, entendeu que algumas coisas teriam que ser diferentes, aspectos religiosos, especialmente a liberdade, não tendo o Estado controlando os ditames da igreja. E este reverendo que você vê aí na imagem, ele foi um pastor dissidente da igreja anglicana e também foi um dos pioneiros deste movimento da igreja reformada no século 17, ali na Europa. Parte dessas pessoas entendeu que precisava deixar a Inglaterra para conseguir exercer a sua fé, e eles foram para a Holanda, e lá se estabeleceram. Porém, perceberam, depois de algum tempo, que os seus filhos pareciam mais holandeses do que ingleses. Perceberam que os seus filhos estavam absorvendo mais a cultura local do que a cultura dos seus pais. E temendo que eles perdessem a herança religiosa diretamente ligada ao idioma, eles decidiram deixar a Holanda. Qualquer semelhança com qualquer preocupação que já tenhamos discutido ou pensado aqui entre nós, não é mera coincidência. Assim, eles tomaram uma decisão e, compreendendo a necessidade de haver essa separação de igreja e de Estado, buscando a liberdade, eles alugaram um navio chamado Speedwell. Aqueles que estão familiarizados com a história americana sabem que 2 navios eram esperados para deixar o território europeu e vir para os Estados Unidos. O mais famoso foi aquele que chegou, mas esse Speedwell, que acabou não podendo fazer a viagem por problemas técnicos, ele não tinha condições de fazer essa navegação, teve que abandonar essa frota e apenas o Mayflower chega aqui nos Estados Unidos em maio de 1621, 1620, se a minha memória não me trai. Então, parte da congregação do reverendo Robinson
alugando este navio, saiu da Holanda e foi para a Inglaterra. Quando eles chegaram na Inglaterra, percebendo que não poderiam prosseguir viagem, 35 pessoas que pertenciam à igreja do pastor Robinson saíram do Speedwell e foram para o Mayflower. Nós sabemos que com a tripulação eram mais de 100 pessoas num naviozinho de nada, não é? 35 dessas pessoas tinham não apenas interesse na prosperidade, em colher os frutos do seu esforço e do seu trabalho, mas estes especialmente, que correspondia praticamente a um terço da embarcação, eles também tinham interesses religiosos, porque eles queriam exercer a fé sem nenhum tipo de pressão. Assim, este pastor, ele escreveu uma carta para estas 35 pessoas que deixaram a Europa e migraram aqui para os Estados Unidos. Sobre este sermão, já eu vou falar. Mas ele escreveu uma carta para que pudesse ser lida durante a viagem ou quando eles desembarcassem aqui. O pastor Robinson, inclusive, inicialmente tinha interesse em também migrar para os Estados Unidos, mas por alguma razão de natureza pessoal, ele acabou não podendo fazer essa viagem, ele ficou na Europa. Essa carta, você pode encontrar uma cópia dela transcrita no Museu dos Pais Peregrinos, ali na região da Nova Inglaterra. Facilmente, numa pesquisa na internet, você vai encontrar. Eu suprimi alguns pontos que julguei pertinentes para nós dessa carta, desse pastor preocupado com sua congregação, mais de 30 deles que estavam migrando para este novo mundo, e ele dá ali alguns conselhos que eu queria reproduzir aqui para vocês. Ele exorta os membros da sua congregação a manter uma consciência limpa, em dia com Deus, confessando os pecados conhecidos, em suas palavras, ele coloca nesses termos, e rogando perdão por faltas desconhecidas ou esquecidas. Então ele começa a carta dizendo, por favor, mantenham a consciência em dia com Deus, escrevendo para essas pessoas. Ele exalta a graça de Cristo que concede esse perdão e a ação do Espírito Santo que desperta a consciência. Ele pede a vigilância em seu trato com os semelhantes. Gente, vocês estão indo colonizar um novo mundo, 30 e poucas pessoas. Cuide com as suas relações interpessoais. Ele reconhece, citando Mateus 18, que ainda que inevitáveis, a reconciliação em possíveis tretas entre eles, ela não deveria ser rejeitada ou adiada. Deu problema, resolve aí entre vocês. Ele também alerta, essa expressão eu achei tremenda na sua carta, ele alerta sobre o humor frágil daqueles que se ofendem facilmente. O humor frágil, aqueles que são cheios de dodói, que qualquer coisinha se ofende. Ele está dizendo, por favor, seja um pouco mais robusto nas suas relações, não se ofenda tão facilmente. Incentiva a paciência e a tolerância de uns para com os outros. E aí no final ele faz um apelo, porque essas pessoas buscavam liberdade, mas também prosperidade. Ele apela para que haja interesse pelo bem comum e que entre eles não seja alimentado o egoísmo que visa apenas o interesse pessoal. Cuidem uns dos outros aí, por favor, com amor fraternal, com amor cristão. Ok, nessa imagem representativa aí, a bordo do Speedwell, ele faz um sermão. Este sermão, ele é preservado numa obra de um historiador europeu, de um historiador inglês, chamado Daniel Neal, que escreveu uma obra sobre os pais pioneiros. E este sermão do pastor Robinson consta neste livro. E este livro é citado por nada mais, nada menos do que Ellen White, num dos seus livros mais famosos, O Grande Conflito. Eu busquei a fonte original e o sermão é realmente muito estimulante. Aqueles que quiserem pesquisar um pouco mais sobre isso vão poder ter aqui a referência. Essa é uma foto deste camarada, Daniel Neal, e ele, em algum momento, ele descreve este sermão do reverendo Robinson nas seguintes palavras, eu projetei aí. Irmãos, em breve havemos de separar-nos, e só o Senhor sabe se viverei para que de novo veja o vosso rosto. Mas seja qual for a divina vontade, conjuro-vos perante Deus e seus santos anjos, que não me sigais além do que eu haja seguido a Cristo.
Se Deus vos revelar algo, repare, mediante qualquer outro instrumento seu, sede tão prontos para recebê-lo como sempre fostes para acolher qualquer verdade por intermédio de meu ministério, pois estou seguro de que o Senhor tem mais verdade e mais luz a irradiar de sua palavra. Você diz um amém? Que sermão poderoso! E o melhor eu ainda vou deixar para daqui a pouco. Mas repare, ele está dizendo o seguinte: não siga o meu exemplo além daquilo que eu fiz seguindo a Cristo. Mas, sem nenhuma vaidade ministerial, este servo, pastor dedicado, diz o seguinte: Deus pode colocar no caminho de vocês outras pessoas que vos ensinarão outras verdades bíblicas. Entenda, ele não está falando de substituição de verdade, ele não está falando de mudança de verdade, ele está falando de ampliação da verdade. Deus tem mais luz a dar em relação à sua palavra. Estejam prontos para ouvir estas verdades, como vocês estiveram prontos de ouvir de mim o Evangelho, enquanto eu os liderei no meu ministério pastoral. Que coisa tremenda isso daqui. Abertos a verdades ainda não descobertas. E aqui, meus irmãos, eu queria considerar com vocês uma diferença entre o espírito dos reformadores e a conduta dos reformados. Eu queria considerar com vocês aqui hoje pela manhã o que movia os reformadores. Alguns deles nós já temos conhecido e conversado. 3 anos atrás, nos 500 anos da Reforma, passamos o mês de outubro inteiro aqui, seguindo as pegadas de Martinho Lutero. No sábado passado, consideramos aqui o exemplo extraordinário de um destes homens que depôs sua vida em favor da luta pela Reforma, que foi John Hus. Mas hoje eu queria levar você a pensar que o espírito dos reformadores muitas vezes não foi compreendido e assimilado pelos seus seguidores que se auto-intitulavam os reformados. E se há uma diferença entre o espírito dos reformadores e os seus seguidores, nós precisamos definir essa manhã e tomar uma decisão aqui. O que a gente consegue perceber para os seguidores da Reforma, mesmo agora nessa época em que a gente está vivendo, e recentemente no Brasil uma celeuma se deu por causa de um pastor muito popular, que tem sua igreja em São Paulo, que num sermão, às vésperas do dia que se comemorava a Reforma, disse que a Bíblia não era suficiente para ele, que ela precisava ser ressignificada, ela precisava dar mais do que ela dá, e algumas coisas precisariam ser revistas, porque não atendiam seus anseios. Ok? Esta palavra, guarde essa palavra, ressignificação. Essa palavra foi utilizada. Isso é diferente de contextualização, isso é diferente de interpretação. Ressignificação é você querer atribuir um valor a um texto que ele não traz consigo em sua essência, e não está por trás do pensamento do ser inspirado. E muito se dá, e a gente vai ver muito isso se intensificar, que nessa busca de encontrar um novo significado no texto, as pessoas usam lentes para interpretar as escrituras. As pessoas usam lentes, são formas de a pessoa enxergar o mundo, de a pessoa enxergar a sociedade, de a pessoa enxergar a si mesma, e ela usa essas lentes para enxergar o próprio texto bíblico, quando o texto bíblico é a própria lente. Você não pode utilizar paradigmas, ideias pré-concebidas, quando você vai ao texto já tentando encontrar apoio no texto para aquilo que você julga como já ser a sua verdade. Existem algumas lentes. Isso é um assunto que pode ser, inclusive, mais bem trabalhado, mas existe um tipo de lente que alguns especialistas chamam de mediação socioanalítica. São pessoas que leem as escrituras com as lentes da luta de classe, com as lentes do marxismo, ou marxismo cultural, ou neomarxismo, seja qual for a nomenclatura que você queira dar para isso, com as lentes do liberalismo, com as lentes do freudianismo, e existem outras muitas lentes. Você já tem ideias pré-concebidas e você usa essas lentes para interpretar ou ressignificar o texto. Muito perigo. Algumas pessoas, herdeiros da Reforma, estão tentando fazer isso. Outros, mais sérios,
mais ligados à ortodoxia, com uma teologia um pouco mais conservadora, eles usam algo para entender o texto. Não é a ressignificação do texto, mas é o que os estudiosos chamam de hermenêutica. Sim, lógico. Como que você pega um texto escrito há 3.000 e poucos anos atrás, pela pena de Moisés, e você quer, olhando para aquele texto, saber exatamente o que ele está querendo dizer, sendo que você está num outro lugar, numa outra época, numa outra cultura, usando um outro idioma. A hermenêutica nos traz isso, contexto histórico, contexto literário, e uma série de coisas. Você precisa, às vezes, ir à língua original, você precisa compreender a cultura da época. E isso é hermenêutica, isso é interpretar o texto, mas sem atribuir um novo valor e significado à intenção inicial do autor. E como que você pode afirmar qual é a intenção inicial do autor? A beleza do cânon sagrado, a beleza da Bíblia é que um tema nunca é apoiado apenas por uma única porção. Você consegue perceber as intenções se utilizando de outras passagens e elas se complementam. Essa é a segurança de você fazer uma hermenêutica correta. E a hermenêutica se utiliza não apenas do contexto imediato do texto, mas depois do livro, do capítulo, da seção e de toda a Escritura. Isso é hermenêutica, e várias pessoas que herdaram a reforma se utilizam dessas ferramentas para poder compreender a Bíblia. Mas há também aqueles que têm uma linha um pouco mais pragmática, aqueles que dizem o seguinte: essa discussão toda aí de teologia, essa discussão toda aí de hermenêutica, de texto, de língua original, isso aí não serve para nada. O que a gente realmente precisa é falar que Jesus está voltando, é falar que Jesus morreu pelas pessoas, e que as pessoas têm que se salvar, e que as pessoas têm que se aceitar, têm que se arrepender. Eles têm uma conotação mais prática. Vamos batizar, e vamos proclamar, e vamos anunciar. E aí há um outro perigo. Porque se você constrói toda uma ideia para levar as pessoas a aceitar uma mensagem sem uma base sólida, e quem dá essa base é o próprio texto, é a própria interpretação do texto, é a própria teologia, você não pode apenas lidar com as emoções das pessoas na igreja, sem levar em conta que elas precisam da razão de sua fé. Ou seja, existem alguns que herdaram a reforma, repito, tentando alguns ressignificar, outros mais sérios, tentando interpretar através de uma hermenêutica séria, mas aqueles de cunho mais prático, eles vão tentando ali lidar mais com o resultado, não tanto quanto essas coisas que os teóricos, os eruditos, ficam aí se debatendo. Mas existem outros que seguem os passos da reforma, e que tem o espírito dos reformadores. Sabe quem são estes? Aqueles que de alguma maneira, conscientes ou não, seguem os conselhos do reverendo Robinson. Quem são estes? Aqueles que diligentemente estudam as Escrituras, entendendo que Deus já revelou muita coisa, mas existe ainda luz, nova luz, para coisas que Deus quer mostrar, ensinar e instruir seu povo. São aqueles que vão cavando mais e mais, entendendo que a palavra de Deus é luz para os seus pés, e Deus ainda não revelou tudo. Pois bem, um desses camaradas, que seguia de perto esta ideia do reverendo Robinson, foi esse camarada aqui. Alguns de nós já ouvimos falar dele. Foi também um pastor, exerceu seu ministério com fidelidade na Europa, mas 11 anos depois do estabelecimento da primeira colônia, esse camarada, Roger Williams, ele veio aqui para os Estados Unidos. Como todos os outros, desembarcou ali na região da Nova Inglaterra, e ele defendia, como aquele pastor já citado, ser impossível que toda a luz da palavra de Deus já houvesse sido recebida. Esse camarada sustentava que o dever do magistrado, das autoridades civis, deveriam restringir o crime, mas nunca dominar a consciência dos homens. Repare o que eu estou dizendo e, por favor, não perca a linha de raciocínio. O público ou os magistrados podem decidir o que é devido do homem para o homem, mas quando tentam prescrever os deveres do homem para com Deus, estão fora do seu lugar e não pode haver segurança para o povo. Roger Williams era respeitado e amado como ministro fiel e homem de raros dons, de inflexível integridade e verdadeira benevolência. Mas ainda na sua inabalável devoção, ele
ele negou o direito dos magistrados civis exercerem autoridade sobre a igreja. E a sua petição de liberdade religiosa, ela não pôde ser tolerada. A aplicação dessa nova doutrina, diziam ali os primeiros colonizadores, subverteria o fundamento do Estado e do governo do país. Então, Roger Williams foi sentenciado a ser banido das colônias. E finalmente, para evitar a prisão, obrigado a fugir para a Floresta Virgem, debaixo do frio e das tempestades do inverno. Antes de eu dizer para você a descrição que ele fez dessa fuga, eu só quero relembrar você aqui de uma coisa. Nós estamos falando dos primeiros anos de um país colonizado, de gente que veio da Europa para os Estados Unidos em busca de quê? Prosperidade e liberdade. 11 anos depois, temos o relato de um pastor que entendia que a autoridade civil não deveria interferir na dinâmica religiosa das pessoas, e uma década depois, quem foi perseguido na Europa estava fazendo já o que aqui no novo país? Impondo aquilo que eles julgavam ser importante para a manutenção da paz e da ordem nos Estados Unidos. Uma década depois, quem foi perseguido estava passando a fazer o quê? Não é estranho, irônico isso? Você sabe que muitos dos que se fazem de vítimas hoje, perseguidos, se você desse poder a eles, eles fariam igual ou pior aos seus perseguidores. A história nos mostra isso e nós não deveríamos perder isso. Qual foi o resultado? Olha como Roger Williams descreve a sua fuga dessas colônias estabelecidas. Durante 14 semanas, diz ele, fui dolorosamente torturado pelas inclemências do tempo, sem saber o que era pão ou uma cama. Fugindo num alto inverno, e aqueles que sabem como o inverno pode ser rigoroso aqui no norte do país, na região de Boston. Uma árvore oca muitas vezes serviu de abrigo a Roger Williams. Ele continuou essa sua fuga penosa, através da neve e das florestas, até que ele encontrou refúgio entre uma tribo indígena, cuja confiança rapidamente ele, pela providência divina, acabou conquistando. E nessa confiança e nesse abrigo recebido por essa tribo indígena, ele também lhes ensinou as verdades do Evangelho e ali fez seguidores de Cristo. Fantástico. O princípio fundamental agora da colônia de Roger Williams, porque ele fundou uma nova colônia, era que todo homem teria liberdade para adorar a Deus segundo os ditames de sua própria consciência. Lá na primeira colônia, onde está o Plymouth, era obrigado a ir à igreja. Era obrigado a ajudar com oferta e dízimo para manter o ministério. E Roger Williams, um pastor, dizendo isso é um absurdo. E foi expulso de lá. E essa nova colônia em que ele funda, ele disse, não, aqui cada um vai fazer exatamente segundo a sua consciência diz. Esse pequeno estado fundado por ele, adivinha qual é o nome? Rhode Island. O estado de Rhode Island tem a sua origem na figura desse camarada que entendia ser a liberdade de consciência um atributo inalienável dos seres humanos que habitavam esse novo mundo. Esse pequeno estado tornou-se refúgio de vários oprimidos e cresceu e prosperou até que os seus princípios básicos, a liberdade civil e religiosa, se tornaram as pedras angulares da República Americana. Eu queria mostrar aqui, essa aqui é uma estátua dele na Universidade de Bristol. É uma figura realmente bastante conhecida e famosa. Se você for a essa região, eu acho interessante você buscar um pouquinho sobre os dados relacionados a esse camarada extremamente respeitado. O que muitos de nós não sabemos, e em busca em alguns documentos aqui do Congresso americano, eu encontrei algumas coisas que você vai achar realmente interessante. No grandioso e antigo documento que aqueles homens estabeleceram como a Carta dos seus Direitos no estado de Rhode Island, a Declaração de Independência, eles afirmavam: consideramos como verdade evidente que todas as pessoas foram criadas iguais, que foram dotadas por seu Criador de certos direitos inalienáveis, encontrando-se entre eles a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Você que conhece um pouquinho de história americana, familiarizado um pouquinho com isso, você entende que isso aqui consta na Carta Magna. A Constituição garante, nos seus termos mais explícitos, a inviolabilidade da consciência. Diz lá nesses documentos que você pode acessar nas páginas e no arquivo eletrônico do Congresso, nenhum requisito religioso jamais se exigirá como qualificação para qualquer cargo de confiança pública nos Estados Unidos.
Que religião você é? Tem o cargo ou não tem? Isso jamais será exigido, está aqui no fundamento da nação. O Congresso não fará, olha o que está ali, nenhuma lei que estabeleça uma religião ou proíba seu livre exercício. Os elaboradores da Constituição reconheceram, eram 13, você lembra? Os mais famosos, alguns deles aí, Thomas Jefferson e outros, Benjamin Franklin. Esses elaboradores da Constituição reconheceram o eterno princípio de que a relação do homem para com seu Deus está acima da legislação humana e de que seus direitos de consciência são inalienáveis. Não foi necessário o raciocínio para estabelecer essa verdade, nós temos a consciência como um princípio dentro do nosso próprio íntimo. É essa consciência que em desafio às leis humanas tem sustentado tantos mártires nas torturas e nas chamas. Estes pais, considerados como bases dessa nação, sentiam que seu dever para com Deus era superior às ordenanças humanas e que nenhum homem poderia exercer autoridade sobre sua consciência. É um princípio inato que nada pode desarraigar. Tremendo, não é? Mas você sabe, depois dessas ironias, esse breve histórico aqui do início da nação, a qual hoje nós habitamos, eu vou convidar você a ir até Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Nós vamos ver alguma coisa aqui, e depois no capítulo 11, vou contextualizá-los, e nós vamos compreender qual é a conexão daquilo que já foi dito, e aquilo que pretendemos entender nessa manhã. Apocalipse capítulo 12. Este é um capítulo muito explorado dentro da escatologia adventista. Repare, 2 versos que se repetem, se sobrepõem. O primeiro é o 6, depois é o 14, dizem a mesma coisa. A mulher, porém, fugiu para onde? Que diz a tua Bíblia? Fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentasse. Durante quanto tempo? Que diz a tua versão? 1260 dias. Repare o 14 agora. Foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até onde? Até o deserto. E ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Você que tem alguma familiaridade com a escatologia adventista, com as profecias e o nosso sistema de interpretação, você deve lembrar que o capítulo 12 descreve no seu âmago, no seu cerne, a luta entre o bem e o mal, de um conflito que é iniciado no céu e que é transportado na terra. O vidente João, inclusive, diz, ai da terra, porque o diabo desceu até vós. E nós estamos no meio dessa bagunça. E aqui no centro dessa sua revelação, e o capítulo 12 não tem apenas como o grande conflito entre o bem e o mal, o cerne do seu próprio capítulo, mas esta seção é o miolo do próprio livro do Apocalipse. Se você pegar, existem 2 metades simétricas, antes e depois deste cerne do grande conflito. E aqui, no meio desse grande conflito, a igreja estaria sofrendo uma grande pressão. A igreja estaria sofrendo uma grande perseguição. A igreja sofreria o atentado de um inimigo que tenta, vez e outra, se interpor na execução do plano de Deus em resgatar uma raça humana caída e depravada. E em algumas dessas tentativas, lógico, a igreja é um instrumento pelo qual Deus concede as suas bênçãos. A igreja é o cenário da graça de Deus, onde Ele se deleita em transformar os corações. Por isso o inimigo, ele tem tanto ódio da igreja, por isso ele atentou contra ela durante muito tempo. Às vezes por violência, às vezes por engano, às vezes por mentiras, por falácias. Mas a igreja é o objeto da mais alta consideração de Deus e ao mesmo tempo o objeto dos mais vis e cruéis ataques do inimigo. Esta igreja, Deus teve que se interpor e ela foi trazida, segundo a profecia, nos símbolos apocalípticos, ela foi tirada dentro de um contexto de grande densidade demográfica, populacional e foi levada a um lugar inabitável. É a descrição da igreja que é trazida para o novo mundo. Os Estados Unidos da América entram no cenário da profecia como sendo deserto, um lugar pouco habitado, onde a igreja poderia encontrar alívio para poder sair dos ataques vis da serpente, do dragão, que é citado aqui no capítulo 12 várias vezes. Eu e você sabemos, estamos familiarizados com isso. Agora, eu queria que você fosse ao capítulo 11, aí na mesma página, e eu queria chamar a sua atenção
para algumas coisas. Algumas destas coisas nós não vamos tratar hoje, apenas vou citar como uma espécie de contexto, mas eu quero extrair aqui algo importante, muito importante do capítulo 11 para nós. Repare, primeiro o verso 3 do capítulo 11, diz assim, ó, darei as minhas 2 testemunhas que profetizem, por quanto tempo, diz aí? 1260 dias. E como é que essas 2 testemunhas, elas dariam seu testemunho? Como é que elas profetizariam? Como elas estão vestidas? Que diz a tua versão? A minha diz, vestidas de pano de saco. Você lembra aquele saco de batata que antigamente se vendia no mercado? Que era aquele saco de linho grosso para aguentar aquele peso? É mais ou menos, esse é um tecido rústico, reporta uma forma bastante pobre, simples de vestimenta do passado remoto. Na linguagem e símbolo apocalíptico, João está dizendo que essas 2 testemunhas, que tradicionalmente nós reconhecemos como sendo as escrituras na sua totalidade, Antigo e Novo Testamento, elas tiveram que testemunhar de forma simples e pobre, sofrendo todos os intempéries. E o mesmo período referido no capítulo 12 é também referido aqui no capítulo 11. Houve um tempo em que a Bíblia teve que falar, mas ela falou em condições desfavoráveis. O momento em que, um período de tempo onde a Bíblia foi tirada do povo, onde a sua interpretação foi deixada com exclusividade pela igreja, onde as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus de maneira direta, onde muitas e muitas vezes as pessoas partilhavam textos da Bíblia escondidos, e se elas fossem pegas compartilhando esses textos da Bíblia ou qualquer coisa do tipo, ou pregando e falando fora dos limites estabelecidos pela igreja, essas pessoas eram perseguidas e mortas por muitos e muitos séculos, mais de 12, quando a igreja cristã prostituída e apostatada, exerceu seu poder nefasto, as Sagradas Escrituras fizeram o seu trabalho, mas de forma extremamente limitada. É o que nós vimos no capítulo 12 e agora nesses outros termos no capítulo 11. Verso 7, quando tiverem então concluído o testemunho, está falando das 2 testemunhas, que devem dar, e isso é depois desses 1260 anos, 1260 dias, 42 meses, ou tempos e metade de um tempo, é o mesmo período. Então surge uma besta do abismo, que vai fazer o quê? Que vai pelejar contra elas. Está falando de quem? Das 2 testemunhas. E as vencerá e as matará. Então, acompanhe o meu raciocínio aqui, não perca o fio da meada. Nós temos Deus provendo um jeito de sustentar a igreja. Nós vemos testemunhas durante o período em que a igreja prostituída exerce o seu poder, e a Bíblia ela tem pouco acesso à vida das pessoas, as pessoas têm pouco acesso à Bíblia. Depois deste período, vestidas de pano de saco, uma outra besta surge. Não é a da terra, não é a do mar. Ela veio da onde essa? Essa veio do abismo. E aqui elas formam uma tríplice, uma trindade contrafeita, uma trindade travesti. Esta besta do abismo vai atentar contra essas 2 testemunhas. Isso é assunto para um outro dia, mas aqui entra a França revolucionária no quadro profético, através do seu papel desempenhado no final do século XVIII. Pois bem, repare que esta besta do abismo, ela é identificada aqui, porque o vidente, João, entende que ela precisa ser identificada, e ele dá 2 pistas, classificando esta França revolucionária, usando 2 termos no verso 8, eu quero que você perceba. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama, o que diz aí? O que diz a tua Bíblia? Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Olhe para mim, a Revolução Francesa, em algum momento, com o apoio da igreja constituída romana, atenta contra os protestantes, aqueles que, com muito esforço e zelo, tentavam fazer prevalecer o testemunho das Escrituras, sola Escritura, a Bíblia e a Bíblia somente. Só que esta besta do abismo e essa revolução, com o apoio da igreja romana, ataca os protestantes e perseguem os protestantes. Aqui há uma referência de um dos crimes mais brutais da história recente, que foi a noite de São Bartolomeu, quando milhares de pessoas foram crucificadas nas praças e nas ruas de Paris. Tantas cruzes que o sangue escorria pelas calçadas daquela cidade, indo para o Sena. Era um banho de sangue, uma coisa mais horrorosa. O interessante e mal calculado é que esta mesma revolução, que se utiliza da força do poder romano, se volta contra Roma depois, e você conhece a história. Eles vão até Roma, prendem o Papa, colocam ele no exílio, a ferida mortal.
Tudo isso a gente pode ver com mais detalhes em algum outro momento. Eu estou dando o contexto para vocês. A questão é que estas duas testemunhas que profetizaram com um pano de saco durante todo esse período da Idade Média sofreriam um grande ataque. A cidade aqui é identificada como Sodoma e Egito. Sodoma por conta de suas práticas sodomitas, licenciosidade sexual, impureza sexual, e Egito por seu ateísmo. Não há uma outra forma de a gente entender esta simbologia que não a França revolucionária, com todo o seu liberalismo moral e em Constituição. Dentro do contexto da Revolução Francesa, eles promulgam dentro da Constituição que Deus não existe, abolindo também as leis de Deus e a própria Escritura Sagrada. Fantástico isso. Verso 18. Em todo esse contexto, olha o que vemos ali. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem, o que diz a tua versão? A minha diz, julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Antes de eu ler o 19, aqui está dizendo, chegou o tempo de julgar. Então, repare comigo aqui, vamos revisar o contexto. Você tem uma igreja que vai para o deserto e que é sustentada lá. Você tem os 1260 anos, ou os 42 meses, e após isso, o surgimento de uma besta do abismo. Os seus ataques contra a igreja e contra o testemunho da Bíblia. Ok? Depois disso, o próprio profeta está clamando por julgamento. Chegou a hora de julgar. Depois disso se dava o lugar do julgamento. Antes, dito isso, olha o verso 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi visto o quê? O que diz aí? A arca da aliança. E aí você tem terremotos e relâmpagos e tudo mais. Dentro dessa dinâmica do processo da salvação, você tem a Bíblia sendo pisada, você tem a igreja sendo perseguida, você tem um grande golpe contra o povo de Deus, e há, da profecia, o momento em que o vidente fala, é hora de julgar. E o santuário foi visto, e a arca foi vista. E nós sabemos exatamente o que isso significa. A arca só tinha lugar no seu ritual do santuário uma vez por ano, era exatamente no dia da purificação, no início do julgamento. Ou seja, dentro dos passos dos reformadores, há aqui o surgimento de que o trabalho das duas testemunhas ainda não havia sido concluído. Essas duas testemunhas são as Escrituras Sagradas. Você lembra que eu disse para você que a melhor parte do sermão do pastor Robinson eu ia deixar para depois? Olha o que ele disse, naquele sermão, se despedindo daquele povo. De minha parte, não posso deplorar suficientemente a condição das igrejas reformadas, que em religião chegaram a um período estacionário e não irão agora mais longe do que os instrumentos de sua reforma. Olhe para mim antes de a gente continuar. O pastor está dizendo assim, eu não posso detestar nada mais do que a gente vê a condição das igrejas reformadas, porque eles não foram além do que os seus reformadores. Está sublinhado, o grifo é meu. Os luteranos não poderão ser arrastados e ir além do que Lutero viu. Os calvinistas, vós os vedes, estacam onde foram deixados por aquele grande homem de Deus, está falando de Calvino, que não vira contudo todas as coisas. Esta é uma calamidade muito para se lamentar, pois embora fossem luzes a arder e brilhar em seu tempo, não penetraram em todo o conselho de Deus, mas se vivessem hoje, estariam tão dispostos a receber mais luz, como estiveram para aceitar a que a princípio acolheram. Você diz amém? Esse homem está fazendo um sermão, se despedindo de 35 pessoas de sua congregação que vinham para os Estados Unidos. No começo do sermão eu li, e você deve lembrar, não me sigam além do que eu segui a Cristo, estejam abertos para receber outras verdades de outras pessoas que vão pregar para vocês. Por quê? Porque nós não temos toda a luz ainda. Nós não temos toda a luz ainda. E aí nesse sermão ele diz, os luteranos não foram além de Lutero. Os presbiterianos não foram além de Calvino. E eu posso aumentar a lista aqui. Os metodistas não foram além dos irmãos Wesley e de George Whitefield. Eles não foram.
O espírito dos reformadores era: vamos cavar mais fundo nas Escrituras. E esses reformadores receberam a luz, toda a luz que eles podiam receber. Isso começou antes deles ainda. Antes de Lutero, você tem a estrela da manhã da Reforma, que foi John Wycliffe, na Inglaterra. Você teve outros, eles cavavam. E o que acontecia? Estes homens, sem vaidade nenhuma, eles pegavam os escritos destes outros, seus companheiros que estudaram as Escrituras, olhavam aquilo, estudavam, aceitavam e continuavam cavando. E iam mais fundo. Aí o outro pegava os escritos daquele, e iam estudando, iam cavando, e iam mais fundo. Só que os seguidores destes homens, o que aconteceu com eles? Eles pararam, eles não seguiram, eles foram até o limite onde esses grandes homens de Deus foram, e eles não foram além. O fundamento da reforma, ouça o que vou dizer, o fundamento da reforma é o papel central das Escrituras. Nós vimos que na reforma, pelas Escrituras, eles perceberam que salvação é só pela graça. Você não pode se recomendar a Deus com obras da carne. A reforma deixou o legado para nós que tudo é pela fé, e a fé é um dom de Deus, não há mérito nisso. A reforma trouxe para nós que a nossa salvação é toda suficiente em Cristo, Lógico, os reformadores, quando foram às Escrituras, o que eles acabaram fazendo? Eles condenaram os abusos da igreja, eles condenaram as injustiças, essas injustiças elas foram expostas. Que injustiças eram essas? Quando eles foram às Escrituras, eles perceberam: a salvação é só pela graça, a salvação é só pela fé. Essa era a mensagem central, só que acabou que eles condenaram os abusos e as injustiças. Que abusos e injustiças eram essas? A igreja vendendo perdão, por exemplo. Eles não começaram condenando: a igreja está errada, porque a igreja está ficando rica, porque ela está vendendo coisa. Não, eles foram nas Escrituras eles viram que salvação é só pela graça, pelos méritos de Cristo. Ou seja, se isso aqui é a verdade, o que aquilo ali é? A mentira, o erro. O problema, sabe o que é? É que nós temos hoje vendo algumas pessoas aí, ácidas e críticas. Elas não apresentam nenhuma verdade, elas estão apenas olhando, tentando encontrar onde é que tem desvio de conduta, onde é que tem erro, onde é que tem coisa errada, onde é que as pessoas falham. O ponto central não era desconstruir a igreja, muito pelo contrário. Vários destes reformadores, eles eram sacerdotes católicos, eles nem queriam deixar a batina, eles não queriam deixar a sua vida, o seu trabalho, eles só estavam dizendo: isso aqui não está certo. Como uma corrida de bastão, eu já citei, os luteranos não foram além de Lutero, os presbiterianos não foram além de Calvino. Lógico, progressos importantes ainda são feitos em algumas dessas congregações por alas mais ortodoxas. Eles carregam consigo a bandeira dessa fé reformada, mas isso não foi suficiente. Os metodistas, com os Wesley e Whitefield, eles foram mais práticos, eles tinham uma vertente mais piedosa, mais reavivada da vida cristã. Avanços significativos foram feitos em relação a isso, inclusive o que mais tarde Ellen White legitima como sendo uma ferramenta poderosa para a conclusão da obra, os pequenos grupos. De onde ela fala disso? Ela fala baseado na experiência que viveu, viu, experimentou, inclusive entre os metodistas e presbiterianos. Mas para além da teologia, a vida e piedade prática desses metodistas foram muito enfatizadas, o que trouxe um grande legado para a igreja. Para aqueles que têm um pensamento muito exclusivista, no livro Grande Conflito, página 383, Ellen White tem uma declaração estarrecedora. Para aqueles que acham que para se salvar tem que virar adventista, repare o que ela diz aqui nesse livro, página 383. Em que corporações religiosas se encontra hoje a maior parte dos seguidores de Cristo? Sem dúvida nenhuma, nas igrejas que professam a fé protestante. Ou seja, nós temos muita gente boa, fiel, sincera, mas que está aguardando receber luz adicional. Algumas dessas pessoas se contentam com o que os seus pastores dizem e não vão além do que os seus líderes dizem. Às vezes, quando reunidos num final de semana, num culto, eles fazem exatamente o que o pastor lá da frente está dizendo para eles. Esse não é o espírito dos reformadores.
E eu vou dizer a você o que o Robinson disse à sua congregação a bordo do Speedwell. Não vá além daquilo que você viu eu fazendo, seguindo os passos de Cristo. Você precisa cavar mais fundo, você precisa estudar a sua Bíblia, você não pode defender dessa refeição que a gente faz junto aqui no sábado pela manhã. Isso aqui tem o seu papel, mas você não pode depender disso. Você anda estudando a sua Bíblia, ou você anda confiando nesses 50 minutos, 1 hora que eu prego aqui praticamente todo final de semana? Você viu hoje o testemunho da menina que dizimou o seu tempo estudando a Bíblia e orando todos os dias? Você gasta tempo com as Escrituras. Este é o espírito da reforma, a Bíblia, e a Bíblia somente. Esse é o espírito. Nós somos herdeiros dessa gente piedosa. Eu tenho observado, o mundo está meio louco. O mundo está meio louco. Em todas as áreas. Está uma brigaçada sem tamanho. E eu vou dizer para você, opine menos para brigar menos. Opine menos. Você tem que aprender a fechar um pouco mais a sua boca. Porque hoje é o seguinte, antigamente se dividia as brigas, as tretas entre amigos e familiares, em reuniões de família, almoços de domingo, as tretas se resumiam em 3 coisas distintas. Não vamos discutir futebol, não vamos discutir política e não vamos discutir religião. O futebol que está perdendo um pouco a graça, o pessoal já até está rindo e está aprendendo a rir um do outro aí, com uma exceção de um outro que é mais violento. Mas esses outros 2 assuntos, de política e religião, hoje, você já teve a impressão de que quando está se falando de uma coisa, parece que está se falando da outra também? Que hoje, se você opina politicamente, você está opinando em termos religiosos, doutrinários, se você opina em termos de religião, você está opinando em termos de política. Muito cuidado. Porque se está ruim, vai piorar. Eu não sei, porque quem sabe até uma falha da minha parte, de não estar um pouco mais antenado em relação aos países da América Central, porque parte de vocês, que são membros da minha congregação, vem de lá. Eu não sei como está, Honduras, México, Guatemala, eu não sei como andam as coisas políticas por lá. Mas, em maioria, boa parte de nós está muito ligado e interessado no que está acontecendo aqui no Brasil. E olha a brigaçada. Como é que você tem que se posicionar diante de uma situação como essa? Como é que você tem que opinar numa situação como essa? E os teus grupos de família, e os WhatsApp, o que você sente quando um meme é colocado lá numa opinião contrária à sua? Meu irmão, cuidado onde você anda colocando a sua paixão. Se nós tivéssemos esse empenho, esse engajamento em levar pessoas a Cristo, como andamos tendo em opinar em coisas políticas e em briguinhas doutrinárias, é possível que nossa vida fosse mais frutífera. Os fundamentos desta nação dizem que a gente não pode misturar 2 coisas: igreja e Estado. Enquanto a gente entende o Estado como uma força repressora contra o mal, a maldade e as injustiças sociais, a gente entende a religião como sendo algo de cunho essencialmente de consciência. Essa brigaçada toda está aí, sabe por quê? Porque eles andam levando para lugares que não devem, assuntos que devem ser regidos apenas na nossa consciência. Muito cuidado para você não se enfiar em treta, em confusão que não deve. A gente precisa ter o espírito dos reformadores, não apenas seguir os passos de um outro reformado. Essa busca constante de nova luz não é uma substituição das verdades que já foram estabelecidas. Os princípios da sola escritura, da sola fide, da sola gratia, isso está cristalizado, está muito claro para mim e para você. Não há nova luz a ponto de essas coisas serem substituídas. Salvação é só pela graça, o exercício da fé é importante. Glória só a Deus, só a escritura, isso são princípios que não tem como, são imutáveis. Mas você realmente acha, como o pastor Robinson, que Deus não tem mais para dar? Segundo ele, na percepção dele, se esses reformadores estivessem vivos, eles aceitariam essas novas verdades. O problema é que eles foram até onde as suas pernas aguentaram. Como uma corrida de bastão, Deus vai descortinando, Deus vai tirando as sombras que envolvem as vistas dos homens, depois de mais de 1 milênio de abuso e de obscurantismo em todas as áreas do conhecimento humano e da religião e da fé.
eu tenho visto gente atual, não adventista, gente de outras correntes evangélicas protestantes, que não caíram nesta cilada do liberalismo, tentando reinterpretar as escrituras, amoldando segundo as suas conveniências, não são adventistas, mas a impressão que eu tenho é que alguns desses meus colegas pastores reformados andam erguendo a sua voz aí fora com mais coragem do que eu e alguns dos meus colegas adventistas. Eles são fiéis às verdades que eles um dia aceitaram e compreenderam. São fiéis. Essa gente anda falando de ética, de bom testemunho, de valores familiares, de casamento, de educação de filhos, de santidade, de pureza, mais do que muitos de nós que estamos no corner com medo, porque hoje se você fala uma coisinha aqui, outra ali, você vai ofender uma classe lacradora, uma classe que vive aí policiando e controlando a vida do que a gente fala, pensa ou diz nas redes sociais e nos grupos familiares e tudo mais. Pessoas sérias. No livro Grande Conflito, página 625. Olha o que a serva do Senhor nos revela. Apenas os que forem diligentes estudantes das Escrituras. Não é leitor superficial, não é teólogo de YouTube, não é gente que fica ouvindo podcast, não é gente que fica só cuidando do que o pastor Manolo vai falar aqui no sábado pela manhã ou acompanhando o canal da igreja. É o camarada que pega a sua Bíblia e lê em casa, os diligentes estudantes das Escrituras. Estes estarão ao abrigo dos poderosos enganos que dominam o mundo. Para todos virá o tempo de prova, diz ela. Acha-se hoje o povo de Deus tão firmemente estabelecido em sua palavra que não vem a ceder à evidência dos seus sentidos? Apegar-se-á nesta crise à Bíblia e à Bíblia somente, diz ela. Irmão, olhe para mim, eu estou falando muito sério com você. Você precisa estudar a sua Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa ter comunhão com Deus através da palavra, você precisa. Esse negócio só de ficar ouvindo enquanto você trabalha não te resolve. Você tem que encontrar uma brecha na tua agenda diária para você, no teu quarto, em separado, você abrir sua Bíblia e você tem que ler sua Bíblia. Você tem que ler sua Bíblia, você tem que estudar sua Bíblia. É sem atravessador, não é comida mastigada. Isso aqui é comida mastigada. Eu mastiguei antes e estou passando para você. Você tem que comer comida direto da fonte. E sabe o que acontece quando você pega a sua Bíblia e resolve estudar a sua Bíblia? Primeiro você vai ficar impaciente, porque eu e você estamos vivendo numa época em que a gente pega tudo mastigado. As informações vêm todas diluídas. Em todas as coisas mesmo. A gente não tem mais aquela busca, é tudo mastigado. Pega o celular, dá um Google, você descobre qualquer coisa. A leitura da Bíblia exige um pouco de concentração. Desliga o seu celular, tira dali, vai para um canto sozinho. Você tem que ter esse momento. Começa com 5 minutos. 5 minutos por dia, pelo amor de Deus. 5 minutos você lê um salmo. Depois vai aumentando. Você sabe o que vai acontecer? Quando você pegar a sua Bíblia, os anjos de Deus, com profundo interesse, não só o seu anjo da guarda, mas outros, com funções especiais, esses anjos vão tomar lugar a seu lado enquanto você estiver com a Bíblia aberta. Esses anjos vão chegar ali e vão dizer, não, esse cara aqui está levando esse negócio aqui a sério. Os anjos de Deus vão tomar lugar ao seu lado ali, sabe o que vai acontecer? Esse tempo que você gastou estudando a Bíblia, vai te trazer bênçãos para o resto do seu dia, das suas horas. Esses anjos que acompanharam você na leitura, sabe o que eles fazem depois? Eles ajudam você a lembrar, em situações em que você vai precisar, eles ajudam você a lembrar esses princípios e as suas decisões, e quem você é, e o que você gosta, e o que você não gosta, e o que te aborrece, o que te traz felicidade, tudo isso vai ser afetado por causa de quê? Porque você passou algum tempo com as palavras da vida eterna. Deus quer te dar vida abundante. O que você mais precisa não é um trabalho novo, ouça o que eu estou lhe dizendo, o que você mais precisa não é um trabalho novo, o que você mais precisa não é um cartão verde, um outro passaporte, uma outra cidadania. O que você mais precisa não é sair do aluguel. O que você mais precisa não é um marido bonitão que faz todas as tuas vontades. Tudo isso parece ser interessante e legal.
que você precisa são as palavras da vida eterna. Você precisa absorver os princípios da palavra de Deus, porque as palavras das Escrituras transformam quem você é. E se nós não formos transformados, não poderemos ver o rosto do nosso Salvador. Você precisa de contato com as Escrituras. Esse era o espírito dos reformadores. Enquanto eles iam às Escrituras, eles estavam atentos e abertos à luz adicional sobre temas em que eles julgavam já ter esgotado. Eu tenho visto muita gente que não anda brincando de ser cristão. Último texto dessa manhã para a gente encerrar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Verso 3. Lemos assim: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição. Como vêm as dores do parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Vai haver aí uma onda de tendência, paz e segurança, vai haver aí uma destruição. Esse texto diz duas coisas. Esse texto diz que algumas pessoas vão achar que as coisas, elas entraram no seu eixo. Mas esse texto também diz que a crise vai ser como as dores de parto. Aquelas que já deram à luz sabem o que isso significa. As dores de parto, cada pontada de dor das contrações, fica cada vez mais aguda e com um intervalo menor entre elas. Sabe o que estamos vendo no mundo? Sabe o que estamos vendo nessas convulsões sociais, políticas e religiosas? Sabe o que estamos vendo? Estamos vendo pontadas cada vez mais agudas, num intervalo cada vez menor. Isso não deveria nos surpreender. Quando essas coisas começarem a acontecer, erga a sua cabeça, porque a redenção se aproxima. Não se assuste, meu irmão. Não se apavore. Não se entregue a paixões desenfreadas. Não milite causas que não ajudem na construção do reino, porque o nosso reino não é deste mundo. Você lembra quando Jesus estava diante de Pilatos? Ele parecia inabalável. O mundo caindo à volta dele e ele parecia inabalável. Pilatos ficou espantado, a postura dele era muito diferente. E ele diz: você não vai dizer nada? Está todo mundo querendo te matar, você não vai dizer nada? E Jesus ali, sabedor do que estava acontecendo, Jesus estava ali. Você não sabe que eu tenho poder para libertar você ou não libertar você? Aí Jesus se manifesta: você não teria poder nenhum se do alto não te fosse dado. O meu reino não é deste mundo. Sabe, a paz de Cristo no meio daquela crise se dava por uma única certeza. Ele sabia que ia passar. A tempestade seria horrível nas próximas horas, mas ia passar. Ele tinha consciência que o reino dele não era deste mundo. Você precisa adquirir essa consciência e essa paz. Isso só será possível se você ver menos notícia, se você tiver menos atento às apurações a cada minuto, e se você passar mais tempo lendo as Escrituras, lendo a Bíblia Sagrada. O reverendo John Robinson tinha a intenção de vir para os Estados Unidos para continuar cuidando daquele pequeno rebanho. Ele não conseguiu. Os que chegaram aqui esperaram por anos os seus outros amigos da igreja e o próprio pastor que disseram: a gente vai depois. Nunca vieram. O pastor Robinson morreu 5 anos depois, em 1625. Uma semana antes, ele também tinha pregado na igreja no domingo pela manhã. Não conseguiu. Para a gente encerrar, Mensagens Escolhidas, volume 2, a página 367, traz a seguinte declaração: irmãos e irmãs, apelo para vós, como adventistas do 7º dia, para serdes tudo quanto esse nome significa. Há risco de afastar-se do espírito da mensagem. Você percebeu as forças dessas palavras? Isso ela disse numa reunião da igreja em Assembleia Geral
em 1891, 3 anos depois de um grande tumulto que a igreja passou em 1888. E ela está dizendo: apelo para que vocês sejam adventistas do sétimo dia, no significado dessas palavras. Há risco de a nossa mensagem perder a sua força. Essa placa que tem aí na frente do edifício anuncia que nós aguardamos o retorno de Jesus Cristo. Para isso estamos aqui, por isso pregamos e por isso nos reunimos. Agora, se as Escrituras Sagradas continuam dando o seu testemunho mesmo após a morte de muitos dos reformadores, o movimento adventista surge algumas décadas depois da Revolução Francesa, trazendo luz adicional a uma mensagem importante de que o julgamento estava prestes a começar. Por isso a gente está aqui. Somos herdeiros dessa mensagem, não só dos pioneiros chamados de adventistas e antes deles os mileritas, mas somos herdeiros de todos estes homens que cavaram mais fundo abaixo da superfície, em busca de luz e de verdade. Que Deus nos abençoe.